A gente tem, né, nos últimos dias, ouvido muito, desde o início, desde a eleição, vamos dizer assim, do presidente Lula, observando muito a questão ali da privatização da Eletrobras em risco, né? Algumas tentativas, inclusive, isoladas ali, de fala sobre reversão dessa privatização, discussão sobre a questão do limite de voto, inclusive, do governo. Esta semana, né, a gente viu ali algumas outras autoridades falando que isso seria inviável de acontecer, tirar essa privatização, voltar, né, atrás em relação a isso, mas o presidente continua falando muito sobre isso. Eu queria entender, em primeiro lugar, né, na sua visão, o que você acredita, o que esperar daqui para frente sobre a Eletrobras? Maravilha, Paula. Mais uma vez, satisfação estar aqui. Esse foi um assunto que a gente discutiu muito aqui na BMC, inclusive no ano passado, durante todo o processo aqui de privatização, né? Na verdade, a gente fala privatização, mas a gente precisa lembrar que, na verdade, foi uma capitalização de recursos que aconteceu, uma diluição da União. E a preocupação, que eu acho que eu vou começar pelo final aqui, a preocupação que se coloca nesse momento é exatamente do ponto de vista de interesse dos investidores para um mercado de capitais que a gente sabe que está muito combalido nesse momento. A gente está falando de segurança jurídica, Paulo. A gente está falando aqui de risco Brasil, porque a gente teve um processo que demorou anos de tramitação de uma lei que foi aprovada no Congresso, foi aprovada na Câmara, que foi aprovada no Senado, que teve intervenção do TCU, que culminou em acordos que foram feitos por várias partes, inclusive do governo federal. E quando a gente operacionalizou isso, né, onde a empresa começou de fato a operar, a negociar, a fazer os pagamentos das outorgas, das concessões que foram combinadas durante o processo de privatização, a gente está vendo aqui uma certa dúvida sobre o arcabouço jurídico do processo, que na leitura dos investidores, a gente de fato não entende que isso existe. Estamos falando aqui de um ato jurídico perfeito. Qual é a consequência disso, né? Indo aqui direto para a sua pergunta. A gente está falando aqui de uma companhia que está sofrendo na pele esses efeitos aqui dessa dúvida que está sendo colocada aqui de uma possível judicialização, onde a gente entende que de fato isso não existe. É aquela famosa frase, né, do cachorro com dois donos também morre de fome. Porque de um lado a gente tem aqui a União, que é o maior acionista, que tem lá cerca de 40% da companhia, e você tem todos os outros investidores agora atuando dentro de uma corporation, que a gente fala, né? Quer dizer, não é mais uma estatal propriamente dita, né? E esse limite de voto que você mencionou, Paulo, junto com outros elementos que foram desenhados ali no processo da capitalização, né? Eles valem para todos os acionistas da companhia, inclusive para o governo federal. Então é muito difícil nesse momento a gente acabar enxergando uma leitura de que não, uma regra só pode valer para determinado grupo de acionistas, mas não vale para todo. Isso não tem amparo na lei das SAs, não tem amparo na jurisprudência das CVMs, não tem amparo do ponto de vista legal, e é uma consequência que a gente está vendo aqui a performance da companhia muito impactada por conta de toda essa discussão. A gente acha que não deveria existir, Paulo.